recapitulação, tá bom? Então, pessoal, deixa eu abrir a minha tela aqui. Não tem problema tá pequeno não, que essa vai ser a aula, depois eu passo pra vocês. Eu vou daqui a pouco transformar ela em PDF pra ficar melhor, mas é só porque tem a recapitulação aqui da última aula, né? Então eu vou jogar o vídeo aqui, tá? Eu lhe dei 20 mil réis pra pagar 3.300. Você tem que me voltar. 16.700. 17.700. 16.700. Eu lhe dei 20 mil réis pra pagar 3.300. Você tem que me voltar, 16.700. Mas 16.700? 16.700. Por que 16.700? 16.700. Se eu lhe dei 20 mil réis pra pagar 3.300, você tem que me voltar, 16.700. 16.700? 16.700. Então, pessoal, só uma brincadeirinha aí pra gente ver o que foi revisado pra gente, né? Foi soma, subtração, divisão, né? E multiplicação. Então, ali até o pessoal do One Piece faz a brincadeira, né? Que fala, bom, se eu te dei 20 mil réis pra pagar 3.300, você tem que me voltar, não é 16.700, não é 17, né? Porque tem gente que faz essa conta errada e dá problema, né? Se vocês quiserem depois assistir o videozinho de novo, é só clicar ali no PDF que ele vai abrir novamente. Pessoal, tá bom o tamanho aqui pra vocês? Preciso do... Isso, beleza. Show de bola. Show. Daqui a pouco vai piorando, brincadeira. Vai melhorar. Bom, pessoal, por que eu coloquei isso aqui, né? Vamos dizer assim. Porque... Ih, pessoal, agora eu me compliquei aqui com a minha mesa que ela travou. Rapaz. Vocês estão vendo aí que aí tem a fração, né? A aula de hoje é fração, então bem tranquilo. Mas o que eu quero lembrar de vocês aqui? O de cima é o numerador e o de baixo é o denominador. Pô, professor, por que você tá falando isso? Porque igual eu falo pra vocês, o idiota aqui, né? Às vezes fala esse nome, numerador, pô, o numerador ali é só fazer tal coisa. O denominador é igual. Porque eu tô acostumado às vezes a falar isso. E é só pra questão de vocês saberem exatamente o que é o numerador e o denominador. Numerador fica em cima, denominador embaixo. É só isso, pessoal. Você não precisa decorar. Esquece esse negocinho aqui de tá pintadinho. Isso aqui, pessoal, a gente não vai precisar usar isso, tá? A gente vai aprender fração de um jeito bem mais tranquilo, tá bom? Então eu vou continuar aqui e vocês fiquem tranquilos que fração eu sei que é muito complicado, mas vai melhorando, tá bom? Então, a gente começa pelo mais fácil da fração, que é multiplicar e dividir. Professor, mas multiplicar e dividir é muito difícil. Na fração é bem mais fácil. Vai entender, né? Eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer esse aqui. É sempre mais fácil. Eu sempre faço os mais fáceis para depois, se vocês quiserem ir treinando, fazer os mais difíceis, tá? Mas eu faço o mais facinho agora para depois a gente tentar ver o mais difícil e ir fazendo. Então, pessoal, tá aqui, ó. 6/5 vezes 2/7, tá? Ou 6/5 vezes 2/7. Vocês estão me ouvindo bem aí? Eu nem perguntei isso. Tá legal o som? Tá legal, tá de boa. Obrigado. Obrigado, Joyce. Então, pessoal, como resolver a multiplicação? Eu vou apagar aqui de novo isso. A multiplicação é moleza. E depois vocês vão ver que a divisão é tão fácil quanto. A multiplicação é o quê? Multiplico o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Ah, pessoal, só isso? Exatamente, só isso. Então, 2 vezes 6, 12. 5 vezes 7, ou 5 vezes 7, ou 7 vezes 5, 35, né? Acabou, pessoal. Acabou aqui, pessoal? Acabou. Por quê? Porque não dá pra simplificar, né? Então acabou. Se desse pra simplificar, daria. Vamos supor... O que eu tô falando da simplificação? Vamos supor que eu fizesse outra conta aqui. Aqui, ó. O mais fácil aqui, ó. É um 4 isso aqui, tá, pessoal? Tô meio ruim de escrever hoje. Pronto. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 4, 8.
né? O de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Foi o que eu fiz, ó. Esse aqui por esse por esse, tá? Aqui dá pra simplificar. Eu vou fazer o quê? Dividir por 2 em cima e dividir por 2 embaixo. Isso é uma simplificação. Sempre tem que simplificar? Sempre. Pessoal, sempre simplifica. Por quê? Porque o resultado nas provas sempre vão estar em simplificação. Tá? Então, 2 dividido por 2 dá 1. E 8 dividido por 2 dá 4. Então, essa conta aqui deu 1/4. Professor, como eu vou saber que tem que simplificar? Ou é todas tem que Então, simplificar? você tenta com todas. Como eu fiz essa aqui ainda há pouco, né? Deu 12 e 35. Eu tenho que achar o número que divide o de cima e o de baixo. Bom, vamos lá. O 2 divide o 12? Divide. Pô, beleza. Eu tô falando de dividir pra dar o número inteiro certinho. Não pode dar com vírgula, tá? Bom, se eu dividir o 12 por 2, aqui, eu vou achar o 6. Não é isso? Opa, deixa eu botar esse igual certinho aqui. E se eu dividir o 35 por 2? Tem que ser os dois a mesma coisa. Se eu fiz em cima com 2, eu tenho que fazer embaixo com 2 também. Se eu dividir o 35 por 2, vai dar certinho? Não dá. Dá número quebrado, né? O número com vírgula. Então não pode ser o 2. Pô, professor, então vamos tentar outro número. Qual seria o próximo número? Bom, seria o 3. Bom, o 3 divide por 2? Divide. Dá 4. O 3 divide por 35? 10 vezes 3 dá 30. 11 vezes 3 dá 33. 12 vezes 3 dá 36. Então não. Também não dá. Poxa, que ruim. Bom, aí a gente vai pro próximo. Qual seria o próximo? Bom, o próximo é o 4? Não, porque a gente já fez com 2. Se o 2 não deu, o 4 também não vai dar. Então o próximo aqui, deixa eu melhorar aqui. O próximo aqui seria o 5. Bom, 5 dá pra dividir por 12 e dar o número inteiro certinho? Não. Mas só o de baixo, né? Porque a gente sabe que é 7. Então, pessoal, aqui eu já vi que não dá pra dividir. Eu posso tentar por 7 de novo. Bom, 12 dividido por 7 dá número certinho? Não. Só por 35. Então não tem nenhum número. Pessoal, é esses números mesmo, tá? 2, 3, 5, 7 são os que a gente sempre vai tentar. Isso é macete, tá? São os números mais tentados aí. Você pula o 4, você pula o 6. Por que eu pulei o 4 e pulei o 6? Porque se não deu por 2, por 6 e por 4 também não vai dar. Tá? Números primos. Vocês estão lembrados disso, tá? Então é por isso que a gente tenta esses assim. Tá bom, pessoal? Ah, professor, eu posso tentar por 2 e depois por 2 de novo? Pode. Se você não reparou que dava por 4 ou por 6 e tentou por 2 e depois por 2 e depois por 2, não tem problema. Você vai chegar ao resultado final que vai dar certinho. Tá bom, pessoal? Ficou entendido aqui a multiplicação de fração? Beleza? Show. Valeu, pessoal. Valeu. Bom, então a multiplicação tá certinha, né? A gente já conseguiu aí resolver. Aí vocês viram que é fácil. Multiplica o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo e resolve. Bom, agora eu vou pro mais difícil de todos, que é a divisão. É muito difícil. Nossa, vocês vão ver como é difícil. Vou botar esse aqui mesmo, não vou nem fazer outro exemplo, não. Vou botar esse aqui que eu acabei de montar para ser a divisão. Então, o que a divisão eu vou fazer? Eu vou transformar ela numa multiplicação. Como? Bom, repetindo o primeiro, botando o sinal de multiplicação e invertendo o segundo. Ou seja, o 2 vai para baixo e o 4 vai para cima. Então, vai ficar assim. Ou seja, eu inverti o segundo, né? O 2 vai para baixo e o 4 para cima. E agora? E agora a multiplicação normal. O de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. 4 vezes 1, 4.
2 vezes 2, 4. E esse número aqui dá 1. Porque, né, simplificando 4 dividido por 4, dá 1. Pessoal, essa é a divisão. É complicado dessa forma. É difícil assim. Tá? Eu sei que deve ter gente aí falando, ah, não pode ser só isso, professor. É exatamente só isso, tá? Essa é a divisão. É isso aqui, ó. Eu transformo em uma multiplicação. É exatamente isso que eu faço. Ok? Alguma dúvida, pessoal, nessa questão da multiplicação e da divisão? O da divisão, o segundo número só troca, intercala, É, de cima para baixo, de baixo para cima. isso, porque você está transformando ela numa multiplicação. Você está transformando a divisão em uma multiplicação. Então, para isso acontecer, né, para transformar em uma divisão em uma multiplicação, alguma coisa tinha que acontecer. E essa coisa que acontece é o quê? É inverter o segundo, né? Inverter Tá bom. a segunda parte. Tá bom? Show de bola. Alguém com dúvida, alguma coisa? Vocês sabem que dúvida é o joinha pra baixo, né? Beleza. Então tá bom. Tô gostando de ver. Então, moleza, posso passar exercício pra caramba, né? Bom, então a gente vai pular aqui, porque é uma página em branco. E a gente vai pra soma e subtração. Esse aqui que os alunos amam, né? O famoso MMC. Alguém lembra disso? Pode dar um joinha. Alguém lembra do MMC? Mínimo múltiplo comum. É. Show de bola. Alguém não lembra? Não lembra como faz? O MMC serve para algumas coisas. Isso, tem algumas pessoas aí que não lembram. Show de bola. É bom, a gente vai ver isso. Então, antes da gente começar mesmo a soma e subtração de fração, vamos fazer um MMC então. Eu vou fazer esse 3 e 4 aqui. E depois vou fazer o que tá... Ah, eu tenho até um espaço em branco aqui, ó. Depois até tenho 12 e 19. Eu só vou resolver, pessoal, o MMC, tá? Mais nada. Então eu vou resolver primeiro 3 e 4. Né? Que eram os números que estavam aqui na fração, ó. Aqui no denominador, ó. São os denominadores dessa fração aqui. Dessas duas frações. Ah, professor, se aqui fosse negativo. Mesma coisa. Faria o MMC de 3 e 4. Mesma coisa. O de cima, o numerador, não me importa. Só me importa os números de baixo. O denominador, né? Divide o MMC. É denominador, tá vendo? É o denominador. Então eu vou fazer aqui o MMC de 3 e 4. Só para vocês verem. Assim que eu montar, muita gente vai lembrar já e vai falar, puxa, caramba, lembrei como é que é. Ah, nossa, era isso? É isso mesmo. Ah, o MMC de 3 e 4 é fácil. O que você não entendeu, Carla? Pra gente resolver uma soma numa fração, a gente tem que fazer o MMC. Tudo é muita coisa, Carla. Você entendeu a multiplicação e divisão de fração lá em cima? Esse SS é assim? Desculpa, eu não tô ligado nas... Ah, tá, obrigado. Então tá bom. Então você não tá entendendo a soma e subtração. Eu não cheguei na soma e subtração ainda. Tá bom? O MMC não é a soma e a subtração de fração. Eu só tô ensinando a fazer o MMC. O mínimo múltiplo comum. É isso que eu tô falando. Esquece um pouquinho então a fração aqui. Tá? Só pra você aprender a fazer o MMC. Vamos ficar combinado assim? Isso você entendeu? Que eu tô fazendo agora? Eu só tô ensinando a fazer o MMC. Mais nada. Esquece um pouquinho a fração. Professor, Tá? Pode falar, Joyce. Aquela exemplo que você falou, o número fica em cima e o dominador fica embaixo, é isso, O né? denominador é embaixo. O Denominador. MMC a gente sempre usa o denominador. Ah, tá. O número de baixo. Tá bom. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Então esquece um pouquinho fração e vamos só focar em MMC.
Porque aí depois eu volto com MMC e fração. Show? E depois eu ensino um método melhor ainda, que você não precisa nem do MMC. Mas eu preciso que vocês aprendam o MMC também. Tá bom? Por isso que a gente junta essas duas. Eu não gosto de falar bagaça, mas bagaça cai bem pra linguagem. Então tá bom. O MMC é o quê? Eu sempre vou tentar dividir os números aqui do lado, o 3 e o 4, pelo menor número possível. Tá bom? Então a gente não começa pelo 1, porque o 1 divide todo mundo. Então a gente começa pelo 2. O 3 divide por 2? Não. Eu tenho que dividir, divide. Mas que dá número inteiro certinho, né? Tipo, dá 1, 2 ou 3. Não, vai dar 1,5, né? Se eu dividir 3 por 2, dá 1,5. Beleza. Mas o 4 divide por 2? O 4 divide, né? Então, eu vou repetir o 3 porque ele não divide. Mas o 4 divide e vai dar 2. Olha, nossa, legal. Aí a gente volta pro 2 de novo. O 3 divide por 2, a gente viu que não. Então a gente repete ele de novo. Aí a gente volta pro 2. O 2 divide por 2? Divide, dá 1. Então esse cara aqui acabou. Beleza, aí a gente pula pro próximo número. Qual é o próximo número? O 3. Bom, o 3 divide por 3? Divide. Então aqui dá 1 e aqui também acabou. Então nós fizemos o MMC. Isso também se chama fatoração. Fatoração de dois números. Tá bom? Acaba quando dá 1? Acaba quando dá 1. Sim, exatamente. Acaba quando dá 1. O 1 não pode fazer nada. O 1 acabou. Tá bom? Então o que eu vou fazer agora? Agora tem uma parte importante aqui, ó. Eu vou multiplicar todo mundo. Eu vou multiplicar o 2 vezes 2 e esse resultado multiplicar por 3. Então 2 vezes 2 é multiplicação, tá, pessoal? 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. Então esse resultado aqui dá 12. Então o MMC de 3 e 4 é 12. Que é o mínimo múltiplo comum entre eles. Ok, até aqui, pessoal. Alguma dúvida? Dúvida? Lembra que é mãozinha para baixo. Carla, você estava com dúvida? Você entendendo até agora? Tá tranquilo? Ótimo! Muito bom. Muito bom mesmo. Eu vou fazer o outro MMC agora. O que está aqui do ladinho, né? O que está do ladinho aqui. 12 e 9. Bem complicado os númerozinhos. Mas é bom que a gente pratica um pouquinho também. O pessoal relembrando. Tá bom? Então eu ia apagar, mas eu não vou não. Eu vou fazer isso aqui, ó. Acho que vai dar assim, ó. 12 e 9. São números bem ruins. Nossa. Mas vamos fazer. Bom, vamos de novo. Começamos por 2. O 2 divide 12 dá número certinho? Dá. Dá 6, né? E o 9? O 9 não. Né? 2 dividido por 9 vai dar 4,5. Então não dá certo. Então, repito o 9. Continuo com 2. 2 divide 3, o 6 divide, dá 3. E o 9 continua repetindo. Beleza. Bom, o 3 e o 9 não divide por 2 nenhum dos dois. Aí eu vou pro 3. O 3 divide por 3? Divide. Dá 1 e acaba. E o 9? Também. Dá quanto? Dá 3. Né? Porque 3 vezes 3 é 9. Tá bom? Então a gente continua de novo. 3, porque o único número que divide por 3 é ele mesmo. E dá 1 agora. E acabou aqui também. Pô, professor, mas um número tão maior, né? O outro era 3 e 4. Esse é 12 e 9. Pô, vai dar muito próximo o número ali, né? Porque ficou 2, 2, 3, 3. É, eles vão ficar próximos, mas o problema é que tem uma multiplicação, né? Então, ó. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 3, não sei. Vou ter que fazer. Eu não sei de cabeça. Eu sou muito ruim para conta. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 1, 3.
Então, o MMC de 12 e 36, o 12 e 9 é 36. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Desculpa, eu não vi a mãozinha. Alguém levantou, passou a mãozinha, eu não vi. Ela tava assim? Tava. Tinha alguém com a mãozinha assim? Se foi, bota aí de novo, que eu não vi não. Parece que não, né? Ninguém está com dúvida. Ótimo, perfeito. Muito bom. Fico muito feliz que ninguém está com dúvida agora. Bom, pessoal, então a gente vai continuar. Como é que eu vou continuar? Eu vou pegar este número aqui em cima. Não, eu vou pegar um aqui embaixo. Não, eu vou pegar esse aqui em cima mesmo. 2/3 mais 1/4. Então, agora a gente vai entrar na fração, tá? Então, 2/3 mais 1/4. Tá? Primeira coisa na soma, a gente não pode... A gente tem que igualar o denominador, tá? Primeira coisa, como iguala o denominador? Fazendo o MMC. Então a gente fazendo o MMC de 3 e 4, que a gente já fez anteriormente aqui em cima, e nós achamos o número 12. Então o MMC, vou até botar aqui, ó, MMC de 3 e 4 é igual a 12. Então eu não preciso fazer de novo o MMC porque a gente já fez lá em cima, né? Mas lembra disso. Primeira coisa que eu tenho que fazer na questão do soma e subtração também de fração, o MMC. Tá bom? Vamos para a segunda parte. O que eu tenho que fazer? Eu já sei que vocês muitas vezes já viram isso aqui, ó. Faz aquela retona, isso aqui assim. Que maravilha. Eu gosto de fazer assim, ó. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então eu vou dividir aqui e vou multiplicar aqui. Então calma que vai ficar mais claro, tá? Isso aqui é pra mim, pro meu cérebro, fica legal, tá? Então eu vou dividir 12 por 3, que vai dar 4. E vou multiplicar por 2. Eu poderia montar assim, ó. 12 dividido por 3, que depois eu multiplico por 4. Então, igual se você ver o exemplo aqui em cima, ele montou assim, ó. Só que ele já botou direto, ó. 12 dividido por 3 dá 4, e ele já multiplicou lá. Mas eu só tô... Vou até tirar esse parênteses aqui, que não precisa. Então, 12 dividido por 3, depois eu multiplico por 4. Lembra que na expressão, se a multiplicação e a divisão tem o mesmo valor de, vamos dizer assim, de importância. Então, eu tenho que fazer primeiro o que vem da esquerda para a direita, né? De quem observa, do observador. Então, eu vou fazer primeiro a divisão. Pessoal, eu vou fazer aqui embaixo mesmo, ó. Vou fazer bem divididinho para vocês entenderem. 12 dividido por 3 dá 4. Aqui é um 2, desculpa, tá, pessoal? E vocês nem me corrigiram. Que vergonha. Então, 4. Então, deu 4 aqui. 12 dividido por 3 dá 4. E agora eu vou multiplicar pelo 2. E eu vou fazer a mesma coisa com o outro aqui, ó. Repito o sinal de soma. Sinalzinho aqui. E eu vou fazer, ó. 12 que divide 4 que multiplica por 1. Que maravilha. Então vamos lá. Aí eu vou repetir o sinal da soma aqui. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 1. Eu vou botar aqui, ó. Ok? Vou continuar fazendo. Tá? Vou fazer aqui, ó. 4 vezes 2 dá 8. Mais 3 vezes 1 dá 3. E repito o 12 como eu tenho repetido direto. E agora eu somo mesmo. 8 mais 3, 8. 9, 10, 11. 11 por 12. Acabamos. Porque eu não tenho nenhum número
que dá pra simplificar aí. O 11 só divide por ele mesmo. Essa é a verdade do 11. Pra dar o número inteiro certinho, só o 11 só por ele mesmo. E o 12 dava por 6, por 4, por 2, por... Então, mas o 11 não dava. Então, pessoal, acabou aqui. Vamos ver se a gente tá certo. Porque eu roubei esse lugar, coisa de algum lugar. Opa, estamos certo. 11 que divide por 12. Professor, e se fosse uma subtração? Perfeito. Se fosse uma subtração, o que eu faria diferente aqui? O sinal. Esse sinal aqui ficaria negativo. Essa é a única diferença, pessoal. Então, ao invés de dar 8, dar 11, daria 8, 7, 6, 5. Se fosse subtração, o valor era igual a quê? 8 menos 3, 8. 7, 6, 5. Ou 5, 6, 7, 8. Então, 5 que divide por 12. Mas não é uma subtração. Essa é a única diferença. O que muda é o sinal. Tá bom? Então, se for uma subtração, o valor seria 5 dividido por 12. Ok, pessoal? Até aqui tá tudo tranquilo. Eu sei que não é. Isso é complicado. Não é. Alguém deu um joinha pra baixo. Quem foi? Ficou com dúvida aonde? Professor, o resultado da soma você vai colocando embaixo, certo? Como assim? O resultado da soma? Olha, você colocou 12 dividido por 3. Aí o resultado você coloca embaixo. Eu Aí você coloquei faz... embaixo, sim. Isso, aí vai colocando e vai somando até dar o resultado Eu fiz final. isso só pra ficar separadinho e certinho, tá? Mas aí, no caso, se a gente for fazer, para ter uma noção, o certo seria fazer isso, o rascunho. Sim, você poderia fazer assim. Eu não tenho esse costume também. Como eu faço? Eu vou na pressa. O que eu faço? Eu faço assim. Tá, Ellen, Priscila. Você tá com dúvida? Pode falar. Professor, não entendi. Desde aí, pode explicar de novo? Explicar de novo, explico, claro, sem problema nenhum. Eu só vou fazer rapidinho aqui pra mostrar a Joyce como é que eu faço. Aí daqui a pouco eu te explico tudo de novo sem problema nenhum. Tá bom? Joyce, o que eu faço é assim, ó. 12 dividido por 3 e depois multiplico por 2. 12 dividido por 3 é 4. 4 vezes 2 é 8. Eu já botaria 8 aqui. E eu já sei que é 12, porque eu já tirei o MMC. Aí eu faria 12 dividido por 4, que eu sei que é 3. E 3 vezes 1 é 3. Já botaria a soma aqui e botaria o resultado final desta forma. Né? Isso é só pra acelerar. Para acelerar o prático, né? Sim, pra ficar... Porque isso aqui com prática você também vai conseguir fazer isso. Mas eu quis dividir isso certinho assim pra ficar melhor, né? Então, nossa colega ali, Priscila, desculpa, tá ela em Priscila, eu vou explicar de novo. Então, aqui a gente tem a fração e é uma soma. Para resolver uma soma, a gente tem dois métodos. Esse primeiro método que eu estou ensinando aqui para vocês é o do MMC. Eu poderia não ensinar ele, mas eu preciso que vocês aprendam o MMC, por isso que eu ensino também. Tá bom? Então, a gente vai ter que fazer um MMC de 3 e 4. 3 e 4 a gente já tinha feito lá em cima o MMC. Você entendeu como faz o MMC, Taine? Beleza, ok. Então, você já fez metade do serviço. Então, agora a gente vai para a segunda parte. O que eu vou fazer? Eu fiz aqui o quê? A gente, igual eu falei antes, a gente tem que achar o denominador comum para os dois, porque soma e subtração só se tiver um denominador comum. O que eu estou fazendo é exatamente isso. Eu estou fazendo assim, ó. O 12 mais o outro 12. Eu botei o denominador comum. Só que eu tenho que resolver a expressão lá em cima, que era essa expressão aqui, ó. Como é que eu resolvi ela? É assim, ó. O 12 que divide o 3, que depois multiplica pelo 2. É sempre isso.
Não importa o número que tiver ali. Sempre vai ser o denominador desse aqui do MMC. Esse denominador aqui. Ele vai dividir o outro denominador. E depois vai multiplicar o numerador. É isso sempre. Tá? É sempre isso. Não importa se ele fosse o número 6, se fosse o número 4, se fosse o número 10, se fosse o número 5. Não ia me importar. É sempre isso. Eu divido o número aqui, ó, o 12 por 3. E depois multiplico por 2. E foi exatamente isso que eu coloquei aqui, ó. 12 que divide por 3. E depois multiplico por 2. Agora eu tenho que resolver essa expressão aqui, né? Até aqui. Tranquilo, TL? Você tá entendendo? Beleza. Então como é que eu vou resolver essa expressão? Lembrando que numa expressão, o valor, divisão e multiplicação tem o mesmo importância, vamos dizer assim. Depois eu passo a tabelinha para vocês. Mas vocês devem lembrar disso, né? A multiplicação ganha da soma, ela ganha da subtração, mas ela não ganha da divisão. Ué, pessoal, e como é que eu descubro isso? Bom, eu vou resolver o que tiver na frente, né? A gente não lê daqui para cá, né? Então a gente vai resolver primeiro o quê? A divisão. Então, 12 dividido por 3, eu sei que dá 4. Então eu vou fazer aqui, ó. 4. Vou repetir o 12, que ele sempre vai ficar repetindo. E vou continuar multiplicando por 2. E agora eu vou fazer a mesma coisa com o outro aqui, com esse cara aqui, ó. Desculpa. Vou fazer a mesma coisa com esse cara aqui, ó. Vou dividir 12 que divide por 4. 12 que divide por 4. Que multiplica por 1. Que é vezes... Opa, esse vezes ficou horrível. Vamos melhorá-lo. Vezes 1. Tranquilo até aí também, Tânia? Você entendeu que eu tive que fazer isso para as duas frações. Eu tive que fazer para 2 terços, ou 2 sobre 3. E agora eu estou fazendo por 1 quarto. Então tem que fazer para as duas. Então eu fiz ali, ó. Vou continuar. Eu repito o sinal, que é um sinal de soma. E vou continuar. 12 dividido por 4, eu sei que é 3. E multiplico por 1. Você está vendo que eu estou fazendo por partes. Se quisesse fazer direto, também poderia. Vou continuar fazendo. Aí eu vou jogar aqui para baixo, tá, pessoal? Então, 4 vezes 2 é o que eu estou fazendo agora. 8. Sobre 12. Mais 3 vezes 1, 3. Sobre 12 também. Numa soma, isso é uma regra. Regra matemática. Numa soma, se os denominadores são iguais, é o que a gente sempre tenta chegar. Em denominadores iguais. Denominador sabendo que é um númerozinho que fica embaixo. Se os denominadores são iguais, eu repito o denominador e somo normalmente. 8 mais 3 é 11. Então eu acabei. Ou seja, eu faço essa conta toda apenas para mim achar o denominador comum entre as duas frações. O denominador comum entre as duas frações, para eu achar ele, eu tenho que fazer o MMC. Ok, pessoal? É só para isso mesmo. Vocês vão ver que os exercícios lá embaixo que eu tenho aqui, ó, vou até mostrar para vocês, vou até pular isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Dois denominadores iguais, olha só. Aqui, ó. O 13 é igual ao 13. Então o que eu tenho que fazer aqui, ó? Repito o sinal, o 13 e somo de cima. 5 mais 8, 3 dá 8. Dá para simplificar? Não. Então acabou. É exatamente isso. Ok? Então por isso que a gente faz isso. Essa questão aqui do MMC. Apenas para a gente achar o denominador comum entre eles. Tá bom, pessoal? Entendido? Alguém ficou com dúvida agora? Deixa eu tomar uma aguinha que a voz já tá indo embora. Ih, peraí, tem um pra baixo lá. Volta, volta. Quem foi que não entendeu? Não, professor, eu dei o sinalzinho para baixo na hora que se pergunta se ainda estava com dúvida. Ah, tá, Desculpa aí. Não, pessoal, tá com dúvida, dá o sinalzinho pra baixo, tá? Dúvida, sinal pra baixo. Tá tranquilo, sinalzinho pra cima. Então, da área você tá tranquila, né? Show de bola, obrigado. Então tá bom.
Que bacana. Então, pessoal, a gente entendeu agora tudo isso aqui. Aí eu falo pra vocês assim, então, tem um jeito mais fácil. Aí vocês falam, ah, professor, por favor, não fale isso. Eu falo, tem sim. E é bem mais fácil mesmo. Vocês vão até querer depois me bater. A gente apelidou de método borboleta na internet. Se você procurar isso, método borboleta na internet, vai aparecer. Método borboleta. Para fazer soma e subtração de fração. É um método borboleta. Porque ele vira uma borboletinha mesmo. Eu não desenho borboleta, então quando eu fizer, não venha me pedir que fique bonitinho assim. Tá bom? Pessoal, eu só vou explicar ele por alto aqui. Depois eu vou voltar para essa mesma fração que a gente fez aqui. Essa aqui. E vou resolver ela. Aí vocês vão ver que tem os dois métodos. Tá bom? Aí vocês vão falar, pô, professor, é isso? É isso. Então tá bom. Eu só vou simplificar ela aqui, tá? O que esse método faz? Ele multiplica em cruzado, assim, ó. 3 vezes 15. Tá? Ele sempre vai multiplicar. Então, 3 vezes 15, aí ele bota aqui em cima. Tá vendo aqui, ó? 3 vezes 5 dá 15. Aí ele bota lá em cima na anteninha da borboleta. E ele vai fazer a mesma coisa com 4 vezes 8. 4 vezes 2. É sempre uma multiplicação, tá, pessoal? Não importa se o sinal é positivo ou negativo. Eu sempre vou multiplicar cruzado, tá bom? Pra dar o resultado. Então, 2 vezes 4, a gente sabe que é 8. Então ele botou 8 lá em cima, ó. Que bonitinho. Vocês estão reparando o que ele fez aqui? Ele só multiplicou. Multiplicou 3 vezes 5, que deu 15. E o 2 vezes 4, que deu 8. Essa é a primeira parte do método borboleta. A segunda parte, ele vai multiplicar o denominador. Ou seja, os dois números de baixo. 4 vezes 5. Aí ele faz isso aqui, ó. Ele faz o corpinho da borboleta. Aí dá 20. 5 vezes 4 dá 20. Pessoal, esse resultado aqui, ó. Vocês podem esquecer que ele fez uma simplificação aqui, tá? Mas não tem problema não. Isso aqui, 23 por 20 é o resultado satisfatório. Tá bom? Então é isso. O que ele fez? Aí, pô, você deve me perguntar, o que ele fez depois, professor? Exatamente a coisa mais boba do mundo. Ele pegou o 18 em cima e o 15 em cima e o 8 em cima e fez isso aqui, ó. 15 mais 8 e repetiu o 20. É, professor, fez isso, ele fez isso, ó. 18 mais 15 dá 23 e repete o 20. Dá para simplificar? Não, não dá para simplificar. A simplificação que ele fez aqui é outro tipo de simplificação. Mas não dá. Essa simplificação eu posso até explicar para vocês. O que ele faz? Ele tira, né, 20 diminui de 23 uma vez só. Então ele bota 1, 3, 20. Porque se eu diminuir 20 de 23, sobra 3. Então esse 3 tem que aparecer. Mas eu só consigo diminuir uma vez. Por isso que tem esse 1 aqui. Mas vocês não precisam pensar nisso. Termina aqui. 23 dividido por 20. Acabou. Pô, professor, como é mais fácil o método borboleta? Em parte. Você tem que lembrar uma coisa. No método borboleta é que esse número aqui não deu. Grande parte das vezes vai ter uma simplificação ao final. Grande parte das vezes, tá? Então eu vou fazer aquela lá em cima pra gente ver no método borboleta e aí vocês vão ver que também dá uma divisão, tá? Deixa eu só pegar ela aqui, ó, 2/3 por 1/4. Então, 2/3, vou ter que fazer aqui grandão, ó. 2/3 mais 1/4. Mais não, eu vou até botar... Não, eu vou fazer os dois. Deixa eu voltar para a caneta preta. Então, método borboleta. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou multiplicar
esse por esse. Então, 2 vezes 4, que vai dar 8. Vou multiplicar. Aí eu vou botar aqui em cima, assim, igual o borboletinho fez lá. Vou multiplicar agora esse cara aqui, ó. 3 vezes 1, que vai dar 3. Só tô botando ali em cima pra gente ver, tá? E vou botar aqui agora, ó. Vou multiplicar esses dois aqui, ó. Vocês têm que lembrar que aqui, ó, o que tá em preto é o que a gente tá fazendo. Uma multiplicação. 3 vezes 4 dá 12. Bom, vocês viram que eu fiz tudo separadinho ali, ó. 2 vezes 4, 8. E 3 vezes 1, 3. Por quê? Porque esses caras aqui são os numeradores. E esse aqui é o denominador. É isso. Então eu fiz o numerador e o denominador. Agora eu vou fazer o quê? Vou montar eles na expressão. O numerador fica em cima. Então eu vou botar 8. Aí eu vou lembrar do sinal aqui positivo. Ou seja, o sinal de mais, vou somar 8 mais 3. E vou botar o denominador embaixo, que vai dar 12. Então 8 mais 3, 8. 9, 10, 11. 11 que divide 12. Pessoal, dá para simplificar? Não dá. Acabou aqui. Obrigado. Giovanni, muita gente acha mais fácil assim mesmo. E, pessoal, não me importa como... Olha, por amor de Thor, não me importa como você vai resolver. Resolva e tá ótimo, tá? Pelo amor de Thor, de Loki, do Odin, tá? Qualquer deus aí que você tenha, não me importa. Resolva. A MMC, é a borboleta, é o passarinho, é a lagarta. Não me importa, resolva. Resolvendo, pra mim já tá ótimo. Tá bom, pessoal? Então vocês resolvendo, pra mim já fica muito bom. Agora a pergunta principal. Dúvidas? Eu vou fazer mais um pra ficar bem claro, não se preocupe. Eu vou pegar um dali de cima, que a gente não fez nenhum, e vou fazer. Mas até agora, sim, pô, professor, fiquei com muita dúvida. Aí eu vou fazer mais um e a gente vê se as dúvidas acabam. Podemos fazer assim? Né? Eu vou fazer mais um. Vou pegar um aqui em cima. Pessoal, não vou pegar um complicadaço assim, mas eu vou pegar um ruim. Vou pegar esse aqui, ó. Tem que ser desse lado aqui, tá? Porque esse lado aqui vocês podem ver que o denominador estão todos iguais. Então não pode, tá? Vocês podem ver aqui, ó, que vai dar um número bem ruim aqui, desse aqui. Então eu quero ver vocês fazerem. Então vou lá, 1/3 sobre 2/4. Então vai ser, deixa eu botar em vermelho. 1/3 mais 2/4. Era mais, já. Pessoal, subtração, divisão, subtração, soma é a mesma coisa, tá? Então eu vou separar aqui eles. Aqui é um e aqui vai ser o outro. Então agora vamos dar para caneta preta. Eu vou dar uma melhorada nessa tela também, que pra mim tá bem ruim. Opa, aqui já deu uma melhorada. Então tá bom. Então, pessoal, de novo, vou multiplicar aqui, ó. Esse aqui. Então, 1 vezes 4. Vou fazer aqui, ó. 1 vezes 4. Que vai dar 4. Beleza. E 3 vezes 2. Que vai dar 6. Então, esse é o numerador. Agora eu vou fazer o denominador. Que é o que? Multiplicar o 3 vezes 4. 3 vezes 4. Vou botar aqui, ó. 3 vezes 4. Que é igual a 12. Ok? E agora eu vou fazer o que? Os numeradores em cima somando. Porque o sinal é de soma. Então 4 mais 6.
que divide por 12. No denominador embaixo. 4 mais 6 é 10. E o 12 repete. Opa! Esse aqui dá para simplificar. Não dá, pessoal? Vocês estão percebendo que o 10 que divide por 12 dá para simplificar? Tá todo mundo conseguindo visualizar isso? Se sim, dá um joinha aí. Beleza. Obrigado. Beleza, show de bola. Então a gente vai simplificar. Bom, eu nunca sei o número, então eu vou começar por 2. Aqui dá para simplificar por 2 e aqui eu acho que também dá. Vamos lá. 10 que divide 2 vai dar 5. E 12 que divide 2 vai dar 6. Opa! Acabou. Não dá mais para simplificar. Acabamos a conta sim. Poxa vida, hein? Acabamos a conta sim. Bom, para desencargo de consciência, a gente ainda tem um pouquinho de tempo. Eu vou fazer aqui muito rápido. Vocês não precisam nem entender. Eu vou fazer o MMC. Desse aqui. Pra gente ver se a gente não tá loucão. Se tem... Olha só, se um jeito dá certo, o outro tem que dar os mesmos resultados nos dois. Senão alguma coisa está errada. Então vamos lá. O MMC de 3 e 4, eu sei que é 12, porque eu já fiz lá em cima. Então eu vou fazer aqui muito rápido, tá, pessoal? Aqui eu estou fazendo pelo MMC. Então, 12 que divide 3 vai dar 4. 4 vezes 1, 4. Mais 12 que divide 4 vai dar 3. 3 vezes 2, 6. 4 mais 6 dá 10. 10 por 12, que vai dividir 5 por 6. Mesma coisa. Então, o MMC e o borboleta tem que dar o mesmo resultado. Tá bom? Eu fiz muito rápido esse MMC aqui. Era só para desencargo de consciência de todo mundo. Tá bom? Se você depois quiser testar de novo esse MMC de 1/3 sobre 2/4, fica à vontade. Mas eu só fiz aqui para vocês verem rapidamente que tem que dar o mesmo resultado. Senão, tem alguma coisa errada. Ou tanto no seu método borboleta, ou quem sabe no seu método MMC. Tá bom, pessoal? Vocês viram aqui que eu deixei mais listas de exercício. Pessoal, fique à vontade para fazer. Não vai cair. Você sabe que não vai cair fração dessa forma. Mas isso é uma boa prática para a gente relembrar um pouquinho também. Então a lista está aqui. Ficando com dúvida, pode me mandar, que a gente tenta sanar as dúvidas de resolução. Tá bom? Pessoal, como aqui é um curso preparatório para o Enem, vocês têm que fazer questões de Enem. Então, aqui vai uma questãozinha de Enem. Tá todo mundo conseguindo ler aí? Tranquilo? Se aumentar muito, vai ficar ruim. Porque vai perder um pouquinho ali de baixo. Tá? Se alguém não tá conseguindo ler, fala aí que eu dou uma lida aqui, alguma coisa assim. Mas lembra, pessoal, celularzinho virado, usa óculos. Pra quem não tá enxergando, celularzinho. Mas tá tudo tranquilo, né, pessoal? Alguém não tá enxergando, eu posso aumentar mesmo. Depois eu diminuo novamente. Mas é que negócio. 10 minutinhos pra vocês resolverem, tá? E aí eu volto. São 9h05. Eu volto a 9h15. Sem mais delongas, tá? Então, resolvam aí e me deixem orgulhosos. Beleza? Então eu vou fechar minha câmera e o microfone. Mas eu tô por aqui. Se preocupa não. Eu não vou fugir pra lugar nenhum não. Tô por aqui. Então, tendo dúvida, pode escrever que eu dou uma olhada aí. Se não quiser falar no microfone. Tá ok, pessoal? Então, vamos a o trabalhinho aí agora. Fui, hein? Já volto daqui a pouco. Tô só me arrumando aqui. E aí, pessoal, podemos ir? Beleza. Qual foi a resposta de vocês? Agora eu quero que escrevam, que falem, que gritem. Quero saber quanto vocês acertaram. A Amanda respondeu C. Ok, Amanda. Amanda Araújo.
Mais alguém? Só a Amanda fez. José Luiz Boaventura respondeu letra E. Ok. Mais alguém? Então já temos 2 respostas aí, ó. Pessoal, se vocês fizeram joinha, tem que estar me respondendo. Se não conseguiram fazer, Giovana Moreira respondeu letra A. Quem não conseguiu fazer, faz o pra baixo assim. Ah, beleza. Show de bola. Bom, só 3 pessoas conseguiram fazer e responder. A Carla Patrícia Pereira respondeu letra C. Beleza. Georgiette botou letra D. Pessoal, eu vou mostrar pra vocês, depois vão ficar. Ah, não é possível, professor. Mas isso não é nem fração. Mas é fração, mas não é. E vocês vão entender uma coisa muito importante de fração. Podemos resolver? Alguém quer colocar mais a resposta aí? Eu vou fazer. Aí se vocês tiverem dúvida, vocês me falam, tá? Vamos lá. Eu vou ler aqui, ó. Nas construções prediais, são utilizados tubos de diferentes medidas para a instalação da rede de água, ou seja, injeção de linguiça. Então isso aqui para mim eu não preciso ler novamente, ele só está falando uma coisa que para mim, para matemática aqui agora, não faz nenhuma vontade eu saber isso. Essas medidas são conhecidas pelo seu diâmetro. Ok. Diâmetro é uma coisa importante para matemática. Muitas vezes medido em polegada. Outra coisa muito importante. Polegada. Alguns desses tubos com medidas em polegada são tubos de 1/2, de 3/8 e de 5/4. Então nós temos 3 tubos aqui, ó. 1/2, 3/8 e 5/4. Colocando os valores dessas medidas, essas 3 aqui, em ordem crescente. Crescente, você sabe que é do maior, ou seja, que cresce, né? Ou seja, do menor a letra E decrescente, José. Ah, tá, entendi. Então você responderia letra C, se você tivesse lido certo. É isso. Crescente é do menor para o maior. Ou seja, eu estou crescendo, né? A gente, quando é criancinha, a gente cresce. Então a gente vai ficando maiorzinha. Então é isso. Crescente é o que cresce. Então é do menor para o maior. Ok? Então é isso que ele quer saber. Qual desses valores, meio, 3/8 e 5/4, eu tenho que pegar esses caras e colocar eles em valor crescente. Eu sei que ficou muito complicado porque você fica assim, meio é menor ou maior que 5/4? 3/8 é maior ou menor que 5/4? Ou que meio? Você ficou se perguntando isso, todo mundo. Pessoal, para não ter dúvida, você tem que lembrar uma coisa muito importante. Fração é uma divisão. Ué, professor, como assim? O que eu estou falando aqui? Eu estou falando assim, ó. 1/2 é a mesma coisa que 1 dividido por 2. Isso é a mesma coisa. É a mesma coisa mesmo, né? Brincadeira à parte, é a mesma coisa. Então eu vou fazer essa conta. 1 dividido por 2. 1 dividido por 2, para quem não sabe, teve que lembrar. Bom, 1 não dá para dividir por 2 porque ele é menor. Então vou ter que botar um 0 aqui, botar um 0 aqui e botar uma vírgula. Então agora dá. 10 dividido por 2 dá 5, né? Porque 2 vezes 5 dá 10. E 10 que diminui 10 dá 0. A gente acaba a conta aqui. Com o ciclope. Bonitinho. Então, a gente sabe que
meio ou 1 sobre 2 nada mais é do que 0,5. E a gente vai fazer isso para todo mundo. Para todo mundo, professor? É, para todo mundo. Então, 3 oitavos, a gente sabe que é 3 que divide por 8. E quanto vai dar isso? Não sei, vamos ter que fazer a conta. 3 que divide por 8. Opa, deixa eu botar aqui, ó. 3 que divide por 8. Bom, 3 não dá, eu vou botar um aqui, aqui e vamos lá. Bom, qual o número que multiplicado por 8 chega próximo de 30? Bom, 2 vezes 8, 16. 3 vezes 8, 24. 4 vezes 8, 32. Então passa. Então é 3. Então vou botar aqui, ó, 3. 3 vezes 8, 24. 24 para chegar a 30, sobra 6. Pessoal, eu vou terminar por aqui, porque 0,3 já é menor do que meio. Vamos ver se o outro vai ser menor um pouquinho ou maior. Se ele for 0,3, aí eu continuo fazendo essa conta ou eu continuo fazendo a outra. Aí eu vou descobrir o valor. Mas 0,3 aqui pra mim já tá legal. Então eu termino por aqui. E agora, 5 quartos, eu sei que é 5 dividido por 4. Vamos fazer essa conta também. 5, vou dar uma separação aqui, uma separação aqui. 5 que divide 4. Bom, o 5 é maior que 4, então, mas eu vou ter que começar por 1. 1 vezes 4, 4. 4 para chegar a 5 dá 1. Então, agora o 1 é menor do que 4. Então, eu vou ter que botar uma vírgula e adicionar um 0 aqui. Opa, vai dar 2. 2 vezes 4, 8. 8 para chegar a 10 vai dar 2. Bom, pessoal, aqui também eu já posso terminar. Porque eu vi que 5 dividido por 4 já é maior do que todo mundo. Porque ele é 1,2 e vai botando as outras casas ali. Ok até agora? Todo mundo entendeu? Tiveram alguma dúvida? Agora, né? Não antes. Antes, todo mundo teve dúvida. Ou tiveram, pelo menos aqueles que não fizeram. Bom, pessoal, eu acho que agora fica bem fácil descobrir quem é o maior e quem é o menor com esses números aqui. 0,5, 0,3,5. Bom, o menor é esse cara aqui. Esse é o menor. O do meio é esse cara aqui. Então, meio. E esse cara aqui é o maior. Então, esse aqui é o menor. Esse aqui é o do meio, esse aqui é o maior. Então, vamos lá. O menor é o 3 oitavos. Né? Só estou pegando aqui na tabelinha. O do meio é 1 meio. E o maior é 5 quartos. Eu sei que ficou um pouquinho bolado aqui, mas dá para entender. Então a gente tem que achar essa ordem aqui nas alternativas. A A não é porque começa com o meio. A B não é porque começa com o meio. Opa! Nós temos a C e a D. Boa! Então pode ser a C e a D. A E já não é também porque começa com 5 quartos. Então pode ser a C e a D. Vamos continuar. Opa! A C é meio. E a C é 5 quartos. Então a gente pode marcar a letra C. Porque na D o 5 quartos é o que está no meio. E a gente sabe que não é porque ele é o maior. Pessoal, ficou claro essa questão? Alguma dúvida? Dúvida para baixo. Ficou bem mais fácil não fazer assim, não ficou? Do que ficar pensando em fração. É cruel, eu sei que é cruel. Desculpa. Mas ela é legal. Essa questão é sempre legal. Eu sempre gosto de colocar ela. Tá bom? Então, pessoal, vamos para a próxima. Podemos ir para a próxima? Tranquilo? Certinho? Beleza? Tá todo mundo ainda aí? Ou vocês já dormiram? Vamos fazer mais essa aí e a gente acaba.
Beleza, aí eu acabo a aula. Eu deixo as outras pro lar, vamos dizer assim. Beleza. Ok. Não é essa aqui. Essa aqui vai ficar pro lar. Vou até botar aqui, ó. Lar. Façam essa em casa. Essa é bem legal e eu gosto que vocês façam em casa. Eu quero fazer essa aqui. Ué, professor, não é nem fração nem nada. Mas lembra o que a gente aprendeu hoje? A gente aprendeu fração e outra coisa. Pensa nessa outra coisa. Pra você tentar MMC? resolver. Isso, tenta pensar no MMC. Muito bom. Pensa no MMC pra resolver essa aí. Tá? E daqui a pouco eu volto com a resposta, tá? 10 minutinhos, pessoal. Hora e 36 a gente volta. Tá bom? Aí a gente encerra por hoje, porque senão fica cansativo também. Tá bom? Vou sair daqui e a gente volta daqui a pouquinho. E aí, pessoal, como é que tá? Quero as respostas. José Luiz botou letra E. Carla Patrícia botou letra D. Ok. A Georgette botou letra D também. Mais alguém? Letra D para Ivanildes. Letra D para Taellen. Taellen, desculpa se eu tô falando seu nome errado, tá? Vou te chamar de Priscila, porque eu acho que você é a única Priscila. Ivanildes, você tem como mutar o seu microfone, por favor? Desculpa, professor, nem vi que estava ligado. Tudo bem, sem problema, acontece. Mais alguém, pessoal? Alguém não conseguiu fazer? Dedinho pra baixo. A Joyce, Giovana, ok, Amanda, ok. Bom, pessoal, eu já tinha dado a dica logo de cara no primeiro ali. Eu falei, bom, lembra que a gente aprendeu duas coisas hoje. Foi fração e a segunda coisa, que foi o MMC. Então a gente vai resolver isso aqui com o MMC. Porque ele está falando ali faz muito sentido, vocês vão ver. Em uma floricultura, há menos de 65 botões de rosas. E uma funcionária está, então 65 aqui para mim se torna muito importante. O bom é que não tem nenhum número, bom, ou ruim, que das respostas aqui não tem nenhum número maior que 65, né? De rosas. E uma funcionária está encarregada de fazer ramalhetes. Ramalhetes, para quem, eu acredito que todo mundo sabe o que é fazer aqueles arranjos de buquezinho de flores, né? Todos com a mesma quantidade de botões. Quando ele fala assim, quantidades iguais, mesma quantidade, por exemplo, aqui ele vai falar um ramalhete 3, 5 e 12. Ou seja, o ramalhete com 3 rosinhas, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, até completar o valor aqui, que é menos de 65, né? Eu não sei o valor ainda. Então é isso que ele está falando. Aí ele fala, ao iniciar o trabalho, esse funcionário percebeu que se colocasse em cada ramalhete 3, 3, 3, tipo, fizesse um ramalhete com uma pecinha com 3, aí só 3, aí fizesse igualzinha, por isso ele falou, encarregado de fazer ramalhetes todos com a mesma quantidade de botões. Então se ele fizesse todos com 3, ou todos com 5, ou todos com 12, ele não pode fazer 3 e depois um monte com 3, um monte com 5, um monte com 9. Tem que ser todos com 3, todos com 5 ou todos com 12. Sempre sobrariam 2 botões. Os números de botões de rosa não eram. Então, para a gente descobrir esse mínimo múltiplo comum entre eles, né, que é isso que está falando aqui,
Toda essa conversa é isso. É o mínimo múltiplo comum. É o MMC. Não é isso o MMC? Lembra lá em cima? Vou lá em cima. Só pra eu não ver que eu não tô falando besteira. Porque eu também erro às vezes. Ó. MMC. Mínimo múltiplo comum. Que é isso que ele tá falando ali. Vocês vão ver que são vários exercícios desse tipo. Vocês começam a fazer, vocês começam a perceber esse quesito parece ser um MMC aqui, e aí vocês vão resolver, tá? Então eu vou ter que fazer um MMC de 3, 5 e 12. Então eu vou fazer isso, tá? Todo mundo acha que nesse quesito aqui pensou a mesma coisa quando eu falei isso, né? Então vou fazer um MMC de 3, 5 e 12. Bom, começando, claro, por 2. Sempre tem que começar por 2 se puder. Aqui pode porque tem o 12. Então é 2. O 3 não divide por 2. Então repete. O 5 também não. Mas o 12 divide e dá 6. Repito o 2 de novo. 3 não dá porque a gente já repetiu antes. O 5 repetiu antes. O 3 dividido por 2 dá... O 6 dividido por 2 dá 3. Até aqui, pessoal, tá tranquilo? Por favor. Beleza. Ok. Show de bola. Então todo mundo nesse quesito conseguiu ir avançando aqui, né? Beleza. Agora a gente pula pro 3. Então, o 3 aqui divide por 3 dá 1. Então ele acabou aqui. O 5 repete. E o 3 aqui de novo também acaba. E agora a gente vai pro 4, não é porque o 2 já cobriu essa parte, a gente vai pro 5, que só temos aqui esse cara, aí acabou. Então acabamos o MMC aqui. Agora eu vou fazer aquela conta super legal que a gente faz, de multiplicação. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 5, não faço ideia, vou fazer. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 5 vezes 1, 5, 1. 6. 60. Então o MMC de 3, 5 e 12 é 60. Bom, então, ok, achamos o resultado. Tá? Então tá bom. Aí vamos de novo ler a questão toda. Em uma floricultura há menos de 65 botões. Perfeito. A gente achou 60, é menos de 65. De rosas. E um funcionário está encarregado de fazer... Pode falar, Giovana. Oi, pessoal, boa noite. Boa Eu noite. não sei se é isso que você vai falar, mas o nosso MMC deu 60. Aí ele fala assim, toda vez que ele fazia o ramalhete, sobravam 2. Não teria que somar esse 2 no 60 e a resposta seria 62 por causa disso? Sim, Ou seria nada a isso ver? mesmo. Seria isso mesmo. É isso que eu tava tentando chegar agora. Mas você pulou na minha frente, tudo bem. Mas vamos voltar aqui no que eu tô falando. Só para vocês entenderem mesmo o problema. Em uma floricultura há menos de 65 botões. Beleza, a gente achou 60. Então a gente está dentro dessa média de 60 a 65. Então tem que estar entre esses números. Então a gente já pode excluir 54, 56 e 58. A gente já podia excluir 3 respostas. O que seria ótimo. Bom, a gente ficou entre 60 e 62. Pô, de 50 a 50 no chute, pode ser que a gente acerte, né? Mas aí você continua olhando o problema, você vai entendendo. O funcionário está encarregado de fazer ramalhetes, todos com a mesma quantidade de botões. Ao iniciar o trabalho, esse funcionário percebeu que colocasse ramalhete de 3, 5 e 12 de rosas, sempre sobrariam 2 botões. Ou seja, ele faz sempre a mesma coisa, né? Sempre o ramalhete de 3, de 5 e de 12, sempre sobra 2 botões. Esse é um problema dele. Essa sobra aí a gente tem que contar, porque são 2 botões que está sobrando. A pergunta é o número de botões de rosas. A pergunta não é o número de botões no ramalhete. Se fosse o número de botões no ramalhete, a resposta seria 60. Se fosse
o número de botões, como é o número de botões de rosa era, ou seja, o número total de botões era 62, porque a gente tem que somar o mais 2 aqui que sobraram. Então a resposta seria 62. Pessoal, ficou entendido o porquê do 62 e não do 60? O 60 é o que ele conseguiu montar, o funcionário. Só que ele tá vendo que, pô, montei ali com as rosas que eu tinha e sobrou 2. Então ele tinha 62 rosas, botões de rosa, né? Ele conseguiu montar os ramalhetes usando 60. Mas aqueles 2 existem ainda, então por isso que ficou 62. Tá? O número de botões de rosa era. Essa pergunta mata. O número de botões de rosa. Não é o número de botões nos ramalhetes. Deu tanto. Não, o número de botões de rosa era 62. Mas vocês viram que dava para eliminar 3. Se você ficasse com dúvida em 60 e 62, você chutando, você teria 50% de chance de acertar já. E se você lesse novamente, com certeza vocês são pessoas inteligentes, viriam que era 62. Ok, pessoal? Dúvidas, perguntas, lamúrias ou lamentações? Sem dúvida, sem nada, vocês sabem. Preciso que vocês me autorizem. A Carla falou de boa. Pessoal dando joinha. A Giovana Rosa já tinha cantado a pedra, mas então ela já tinha entendido. É uma pegadinha, é uma interpretação de texto. Não é uma pegadinha, é interpretação de texto. Né? Vocês estão tendo aula de português, então vocês têm que cobrar a professora um pouquinho de interpretação de texto também para ajudar vocês. Tá bom?